Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Um mercado positivo hoje para a soja em Chicago, retomando um pouquinho das perdas das últimas sessões. O mercado tinha perdido ontem o patamar dos $12 por bushel, um patamar muito importante aí para as negociações. Hoje voltou a trabalhar acima desse nível. O novembro, por exemplo, fechou a $12,06 por bushel. A gente quer entender essa movimentação positiva de hoje lá em Chicago, mais do que isso, saber se é uma movimentação que traz algum viés de alta aí para os preços, se é uma correção apenas depois das quedas, enfim. Quem vai traduzir esse mercado para a gente hoje é uma convidada especial que está lá no Paraguai, é a Esther Stort. Está aqui com a gente, a Esther é da Dasagro, corretora e consultoria em agronegócio. Está vendo aí a movimentação de Chicago, está de olho nos fatos lá no Paraguai, com a queda de ontem abaixo dos $12. A Esther estava me contando que pela primeira vez depois de muito tempo, a soja paraguaia também perdeu um piso importante dos $400, aí ela vai explicar depois para a gente. Mas, enfim, seja muito bem-vinda, viu, Esther? Obrigado por estar com a gente mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude primeiro a entender essa movimentação lá na Bolsa de Chicago. Qual que é a sua análise e por que o mercado deu essa retomada hoje, deu essa invertida hoje, depois de duas ou três sessões aí negativas para os preços? Oi, Alexander, muito boa tarde a todos de Notícias Agrícolas, é um prazer estar com vocês novamente. Pois é, a gente estava acompanhando um pouco aí, né, acho que todo mundo sentiu um pouco esse baque aí de Chicago, abaixo dos $12, que nem você estava comentando, né, um preço relativamente, uma soja barata, né, pelo que a gente pode ver, e essa baixa ela vinha sendo acentuada já, né, nesses últimos tempos, e eu acredito que hoje, assim, mostrar um pouquinho de alta, uma elevação aí de uns $3, eu acho que foi um efeito mais de ajuste, né, e também um pouco das vendas, né, para a China de soja que se deram novamente hoje, depois da China estar aí ausente praticamente uma semana e retomando aí as compras nesses dias de novo, né, dos Estados Unidos principalmente, né. Então, é uma mistura aí de preço barato para o mercado e demanda voltando a acontecer de forma consistente, né? Dá para dizer que a China tem participado aí nesses últimos dias, né? Sim, com todo essa situação, né, na China aí, dessas questões aí, dessa bolha imobiliária, de toda essa crise dos setores, né, energéticos aí, eu acredito que as margens em si, elas vão tentar melhorar e a soja a gente acredita que a soja ainda está barata, né, então a China vai precisar continuar comprando, né, e hoje acredito que seja uma maneira fácil de originar americana, né, com todo esse movimento também do USDA, né, dos informes aí de oferta e demanda, trazendo números positivos aí que mexeram um pouco com os preços, né? Uhum. Agora, Esther, você acha que é um movimento que vai ter continuidade? Você falou aí em correção, ou é uma coisa muito pontual para o dia de hoje, não dá para contar muito com um avanço aí das cotações dos próximos dias? Olha, eu ainda acredito que a soja ela tá muito barata. Se a gente já atingiu o fundo do poço, eu não sei, mas a gente está ali perto, né? Então eu acredito que sim, a gente possa ter um retorno, né, de um aumento de valorização da soja. Mas eu acredito que isso vai se dar um pouquinho mais para frente, mais para o final de outubro, né? Uma vez que a safra americana esteja um pouco mais dentro dos silos, né? Como a gente fala, mais colhida, né? 3/4 da soja americana já colhida, né? A safra já um pouco mais dentro dos padrões normais e aí verificando realmente essa produtividade, né? Esse estoque de passagem e toda essa questão positiva que a gente viu, eu acredito, um pouco antecipadamente. Eu acho que para o final de outubro a gente deva perceber, pode ser que a gente ainda tenha uma semana aí um pouco em mista, né, na valorização da soja, mas eu acredito que sim, ela esteja pronta para retomar posições de acordo ao que a gente tem observado no mercado, né, os efeitos que a gente acredita sejam positivos, né. Isso dependeria basicamente da China voltando às compras de forma consistente, na sua opinião?
Também, né? Mas eu acredito, assim, além da China, a gente está vendo a demanda, vamos dizer assim, a americana também, né? Você vê que teve um incremento da produtividade, né? Dos estoques americanos, mas a moagem e a exportação, elas ficaram sem efeito, né? Então, isso gera um pouco de pressão sobre as cotações agora, mas também, ao mesmo tempo, você tem uma soja mais barata, e não uma redução de moagem e de exportação, quer dizer, se isso se mantém, esses dois patamares, e você sabe, acompanhando aí o óleo de soja, tem se valorizado, né, vamos dizer, de repente, um pouco alavancado aí pelo petróleo, né, a margem de moagem, que é o board margin americano, ele é um sinal de boa demanda para a soja, né? Então, é um sinal de otimismo. A gente pode ver aí o board margin subindo, dentro de outubro, subiu 75%, essa margem de moagem americana, estamos falando, né? Devido à alta do óleo, que é o efeito aí direto, né, nos preços. Então, uma soja mais barata, margem de moagem melhor, você vai ter mais demanda de soja. E o mundo em si, ele vai continuar. A gente está saindo aí, ou prestes a sair, né, de uma pandemia, o pessoal está começando a sair, os restaurantes estão abrindo, os eventos estão acontecendo, então a população tem saído, tem tido mais liberdade, né? Eu acredito que esse processo ainda é lento, mas ele vai mexer com a indústria, a indústria vai melhorar, né? Vai ter que funcionar novamente, e tudo isso deve aumentar o consumo. A gente acredita que sim, que tem que se corrigir para cima. Muito bem. Então, num primeiro momento, essa pressão de entrada da safra americana faz o trabalho dela, o que é até normal, né, de acontecer. A gente já vê todo ano isso acontecendo, mesmo a pressão de entrada da safra pressionando as cotações, mas a partir do momento que esteja dada a oferta e a demanda venha e, como você mesmo disse, uma expectativa de demanda crescente aí pela frente, com margens mais interessantes em função também da questão do óleo, isso atrai aí mais compras e possivelmente pode trazer aí um novo patamar de preços para a soja. Mas dá para imaginar sojas voltando aos patamares maiores que a gente viu ao longo agora de 2021, ou isso está mais difícil, acima dos $14 lá, Esther? Eu acredito que isso é uma batalha um pouco mais difícil, né? Mas eu acredito que estamos aí com relação a preços, como a gente acredita que possa subir aí, trabalhar entre 12,5 e 13, né? A gente tem uma ideia, isso, um primeiro patamar aí de trabalhar isso rapidamente, né? Saindo dessa crise pontual que a gente está vendo, né? Acho que tem vários fatores aí que estão levando a isso. Acredito que outro fator importante que a gente não pode deixar de olhar é esse fator climático, né? Sobre a safra aqui na Sudamérica, né? Porque agora a gente está passando o quê? Final de outubro começa mais a temporada de frio no hemisfério norte, né? A demanda lá por rações vai ter que aumentar. Então essa demanda em si ela já vai gerar um pouco mais de demanda em si, né, de produtos, de derivados. Então aumentar esse consumo é uma coisa racional, e a gente aqui não está com a safra, a gente tem que olhar essa safra da América do Sul de acordo ao clima, né? Nós não podemos contar com uma safra cheia ainda, sendo que ela nem está toda plantada, né? Então a gente tem todo um clima ali daqui para frente, né? E temos meses importantes aí, com previsões aí de um evento La Niña, de ter, de repente, mais um clima que tende a variar muito, né? Se realmente se confirmar esse evento La Niña, né? Que, historicamente, você sabe que tem períodos que os impactos foram bastante grandes sobre as lavouras, né? E outros que praticamente não teve um impacto negativo. Então, a gente está ainda num fator de desenvolvimento aí do plantio da América do Sul que possa ainda não temos a safra cheia, né? Então a gente tem que ficar olhando esse fator climático, esses momentos. Eu acredito que vai haver momentos de Chicago, eu acho que vamos ter muita volatilidade de agora em diante, né? Do final de outubro para frente. Muito bem. Só para reforçar essa sua teoria, o NOAA confirmou hoje que temos 87% aí de chance de laninha entre os meses de dezembro e fevereiro. Portanto, essa preocupação com o clima e principalmente a influência desse clima na produção de grãos, na América do Sul principalmente, não pode ser descartada. Tá certo, Esther?
E, de acordo com o NOAA, é um laninha moderado, não é mais, a classificação já não é mais de um laninha fraco e passou a ser de um laninha moderado. Então, vamos ficar de olho nisso, e isso também pode ser um impulsionador aí para os preços, como bem colocou a Esther. Bom, Esther, eu queria aproveitar a sua presença aqui e entender um pouquinho o momento de comercialização, de plantio, enfim, da safra paraguaia, né? O Paraguai saiu na frente no plantio aqui, principalmente na América do Sul, enquanto o Brasil ainda estava pensando se plantaria ou não. A gente já tinha notícias de áreas plantadas aí no Paraguai. Como é que está essa evolução do plantio? Quais são as expectativas? Está vindo bem a safra? O que a gente pode esperar do Paraguai em termos de oferta esse ano? Olha, a gente tem hoje a nível país, o Paraguai está com 75% da área prevista em 3 milhões e 25 mil hectares plantada, né? Mais plantado a região sul e oeste, assim, que é a fronteira com o Brasil, né? Praticamente aqui na fronteira do Paraná, né? Essa área está um pouco mais plantada, mas ao norte choveu muito pouco, não tinha chovido antes e agora tem chovido muito, então não tem conseguido avançar, está com uns 40 e poucos por cento plantado mais ali para o norte, mas acredito que avance assim que essas chuvas, essa última camada de chuva aí que começou ontem, termine, né? Então, acredito que a gente tinha uma expectativa que 20 de outubro já estaria terminado esse plantio, mas como voltou a chover essa semana novamente, a gente acredita que pode chegar aí até o final de outubro essa finalização desse plantio. Com isso, a gente praticamente, o que a gente pode dizer? Os primeiros lotes plantados, as primeiras áreas plantadas foram mais ao sul do Paraguai, né, e centro. Então, essa soja vai estar chegando aí entre dezembro, né, meados de dezembro a mais precoce, né? Então, acredito que ali, perto de Natal, a gente já tem alguma coisa de colheita, se tudo o clima ajudar nessas condições aí. Pode ser que nessa primeira leva o plantio até dia 10, 12 de setembro, a gente tenha um pouco de perda, né? Na produtividade, devido a que as chuvas ainda não eram tão regulares e foram plantados praticamente com a umidade que o solo tinha esse ano. Então, não tinha tanta chuva nesse início, ou foi menor, e a gente acredita que a produtividade ali possa ser um pouquinho menor, de 2,5 por hectare, mas o resto a gente tem uma expectativa, né, o saldo de maiores produtividades. Então, a gente está trabalhando com um número na Dassago, na consultora, de 9 milhões e 800 a 10 milhões e 100 aproximadamente. Aí. A gente poderia estar nos 10 milhões de toneladas de soja esse ano novamente, se o clima e as perspectivas ajudarem aí, né? É maior que a safra passada. Sim, a gente trabalhou na safra passada com 9.800, né? Que foi boa também a safra por aí, né? Sim, a safra foi boa, não foi igual a 2 anos atrás, né? Que foi aquela recorde de 10 milhões, e então a gente sempre ainda tem esse fator psicológico aí, a gente ficar perto dos 10 milhões, né? Mas estamos aí, eu acredito que a gente possa alcançar isso novamente, sim. Muito bem. Agora, em termos de preços, aqui no Brasil a gente tem a influência do câmbio, né? Que acaba, em alguns momentos, até ajudando aí a precificação quando a gente transforma em real. No caso do Paraguai, não. É Chicago convertido em dólar e mais o prêmio de vocês, certo? Sim, exatamente. Então, é justamente o que a gente fica olhando, né? Quando a gente fala, não, Chicago caiu, de repente aqui, essa região aqui, para vocês no Brasil, né? Não existe em dólar, né? Traduzido em reais, com câmbio elevado, não sente esse impacto, né? Dessa queda de Chicago, mas no Paraguai sim, porque o paraguaio cotiza, né? Fixa a soja dele em dólares. Então, toda queda de Chicago, ela é dólares a menos, né? Para o produtor. E como a gente estava comentando, ontem realmente a gente teve essa baixa aí mais acentuada em Chicago, né, de vários dias, mas chegou aí um patamar abaixo de $400 para o produtor. Isso é devido ao preço de Chicago menos o prêmio, né, que é o prêmio que é a basis, né, internacional, para a gente
trabalhar aí com o prêmio de Paranaguá, né? Tem o prêmio no Paraguai que é mais ou menos aproximadamente $50 aí para safra nova, né? Para um produtor. Então você pega um Chicago, transforma em dólar, menos $50 é o preço que o produtor tem hoje, em torno de $403 com o fechamento de Chicago de maio de hoje de 12,33, né? Hoje porque recuperou Chicago, né? Exatamente, Ontem estava exatamente. abaixo desses 400, você estava me contando que fazia tempo que isso não acontecia, né? Na verdade, desde o início do Farmer Selling, né, da comercialização da safra 2022, a gente não tinha observado essa baixa nos preços, né? Sempre a gente estava trabalhando em 420, na linha de $420 para produtor acima. Então, é um fator psicológico importante ver onde está. Mas o paraguaio, vamos dizer, o produtor paraguaio que vende em bases, ele tem uma oportunidade ali, Alexandre, de vender se ele ainda não vendeu, né? Uma parte já está comercializada, está com os insumos, né? Com os insumos agrícolas já praticamente comprados, né? Para a safra que está em andamento agora. Mas, vamos dizer assim, para ele ter uma possibilidade de uma participação maior em preços melhores daqui para frente, com a volatilidade que a gente está estimando para Chicago, né, daqui para frente, para o paraguaio isso, ok? Que trabalha em dólares e trabalha em bases. Ele vai poder fazer a operação dele em bases, acredito que seja um bom momento, porque as bases agora elas estão numa faixa boa, com Chicago baixo, uma basis normalmente ela está regulada para baixo, né? Ser mais otimista, no caso, a basis. Quando Chicago sobe, normalmente as bases dão uma acompanhada, então elas ficam menos atrativas, ok? Então, quando você fecha uma parte, ele pode fechar uma parte em bases agora, né? Travar a bases de Chicago, o prêmio, trabalha com Chicago depois, com a volatilidade que a gente está estimando ali com toda essa safra daqui para frente, né? Ele garante a premiação, então, que Com no momento é certeza. favorável. Sim, sim, e tem acho que outras oportunidades, né, de um cenário aí de preços, né, mais voláteis, você tem como acompanhar hoje também, fazendo posições, comprando, né, posições aí de OTCs, né, trabalhar um pouco com essa volatilidade barata, né, hoje ele não vai gastar muito nisso, como tá, o preço hoje está atrativo para fazer outros tipos de ferramentas, né, que possam ajudar ele a alavancar esse preço final. Muito bem. Mas, em média, Esther, qual o valor que a safra nova está sendo comercializada aí? Acima dos $400? Tem conseguido, o produtor tem conseguido manter uma média acima disso? Sim, sim, tem conseguido. E para o produtor esse valor é importante? Cobre custo de produção? Ele cobre, a gente estava fazendo até agora, os últimos dias aí, mais ou menos um fechamento com esse 75% de plantio, né? Quem já comprou todos os insumos já está plantado, já está, de alguma maneira, com os custos de produção já fechados, né? Ele tá saindo em vantagem importante. Hoje, por exemplo, um produtor acima de $400, ele tem os custos de produção e ele está saindo em lucro com praticamente, ele vai precisar o quê? O custo dele de produção, o ponto de equilíbrio dele está em 1,8, ok? 1,8 toneladas por hectare. Então, tudo que ele tiver acima disso daí é uma vantagem, Alexandre, não é e historicamente o produtor não tem colhido menos do que 3. Vamos entender então essa continha direitinho. 1,8 toneladas por hectare. Sim. Tá. Então, tudo que ele produzir acima disso já entra como lucro para ele. Um ponto de equilíbrio está ali, né? Entre custo de produção, se ele fechou o custo de produção, e a soja acima de $400, ok? Entre 410 e 415, a comercialização de soja se deu mais ou menos, ele me perguntou mais ou menos aonde, acima de $400, Sim, ok? perfeito. Mais ou menos 420, 415 acima, com certeza. Então, nesse número, ele fecha com até um pouco menos, 1,8, vamos para arredondar, 1,8 de produção, e o resto que ele vai ter, vamos dizer, estamos trabalhando com uma média de custo de produção média, tecnologia média, ok? Tá. Então, se ele for uma tecnologia de ponta, ele vai ter o quê? Um ponto de equilíbrio, quem sabe um pouco mais acima, perto de 2, né? 2 e pouquinho, mas ele vai ter uma produtividade maior, muito né? maior também. Então, não necessariamente, a gente está fazendo o número nos baixos, né? Numa média aí.
Muito bem, interessante. Agora, você contou para a gente que tem 75% do plantio já concretizado. Vocês não tiveram problema com entrega de insumos, então, Esther? Olha, teve uma greve ali no mercado interno em agosto que foi fatal, realmente complicou bastante, mas teve um pouco de atraso, mas assim, na maioria o Paraguai é muito pequeno, né? Então, em termos de logística, é rápido, né? Aham, A distribui mais distribuição. rápido, né? Exatamente. Então, e também algumas empresas estiveram bem posicionadas, já prevendo essa necessidade aí e sabendo da dificuldade logística, né, que estava tendo, porque o Paraguai ele já vem sofrendo já com essa logística, a gente aprende apanhando, né? A gente diz assim, mas assim, com essa logística difícil, né, já estava sendo encarecida, né, toda essa entrada, porque uma barcaça que subia com 2.000 toneladas estava subindo com 1,5 ou menos, então, por quê? Porque o rio estava baixo, então toda essa questão já que já estava vindo, já estava sendo desenhada, né, antes, já foi tomado mais precaução, apesar de sempre ter uns atrasos, um ou outro, mas o Uhum. pessoal andou trabalhando bem, acho que em média geral foram distribuídos bem os insumos aí. Ou seja, o Paraguai se antecipou aí a esse problema que o Brasil está enfrentando agora de atraso nas entregas, enfim, alguns cancelamentos, inclusive, de contratos feitos. Isso é importante. Agora, Esther, me ajuda a entender. O Paraguai ele meio que fica trabalhando nessa média entre 9 e 10 milhões de toneladas aí. Tem área para avançar, tem como aumentar, tem como melhorar a produtividade, enfim, a gente pode ver um Paraguai produzindo mais? Pode, eu acredito que sim. A gente tem toda uma área aí que lógico que é uma questão aí, acho que vai do avanço da tecnologia, né, e outros fatores. A gente depende muito de clima, né? Então, essa área do Chaco, por exemplo, o Chaco Paraguaio, que é depois do Rio Paraguai, à esquerda, mais ao norte, né? Ela fica numa altura praticamente aí do Mato Grosso, né? Essa área aí é uma área que está em desenvolvimento, ela tem uma estimativa de área em crescimento maior, hoje ainda é bastante pecuária, né, na região, mas já tem avanços importantes aí de plantio de algodão, que tem dado melhor por causa do tipo de solo, um pouco mais com sal, né, mais resistente ao sal, então tem tido aumento de área de algodão, milho, sorgo e a soja, principalmente, né, ela tem sido interessante como uma rotação para os pastos, né, plantio de pasto, né, então ela tem trabalhado. No início foi isso, né? Como uma leguminosa, deixar um residual interessante para Uhum. a rotação de pastagem. Mas agora ela tem resultado otimista, vamos dizer. Nesses últimos 2 anos a gente tem tido médias no Chaco de produção igual que nessa região aqui, nossa, aqui fronteira aqui com o Brasil, né? Mas é o que? Uma mudança genética? É melhorando, aprimorando a genética utilizada? É estudando melhor o solo? Enfim, é pesquisa que está fazendo isso? Essas áreas, elas são, lógico, eu tenho um estudo de chuvas, né, dos últimos, tenho um registro de chuva dos últimos anos, tem chovido mais do que na média dos últimos 80 anos, então tem um trabalho aí já de muito tempo, tem colônias ali que estão mais de 100 anos nessa região, então Uhum. elas têm esse registro, têm esse trabalho, claro que é um solo mais árido, ele é um pouco mais árido do que um cerrado brasileiro, mas existe possibilidade, tem áreas, umas regiões onde a chuva não tem faltado, então, é lógico, tem desenvolvimento que tem que ser feito também de estradas, né? Tudo isso está Infraestrutura, acontecendo. né? Infraestrutura não existe. Não existem muitos silos, mas olha, só o último ano, o crescimento em silos, em estrutura de silos, das próprias fazendas, tem aumentado tamanho, é assim, áreas assim que plantavam 5.000 hectares, hoje estão passando a 15, 2, 3 anos depois, então a gente acredita que sim, tem uma parte aí que possa crescer. Mas também tem a questão tecnológica, né? Porque tem aí o milho, por exemplo, sofreu mais com cigarrinha nessa região. Hum. Então tem coisas assim, né? Tem que ir olhando isso com o tempo, né? E também outra coisa que é importante saber é que a região lá ela tem produtores, mas não é a produção
deles não era focada na soja. Então, hoje, a gente tem que trabalhar muito essa parte de tecnologia, de agrônomos, né? Trabalhar essa parte junto com os produtores lá. E eu acho que isso está acontecendo. Eles não estão deixando nada para trás, mas a gente tem um caminho para fazer ali. E a agropecuária, principalmente a agricultura, tem mudado aí o Paraguai, transformado um país. E eu tive aí no Paraguai conhecendo principalmente a parte leste ali do país, as fronteiras ali com Mato Grosso do Sul e o próprio Paraná, né? E na época tinha toda uma dificuldade para se fazer o plantio, para se conhecer melhor a produção, mas tinha toda a facilidade de você poder importar o seu maquinário, de você poder importar os insumos, enfim. Isso dava muita tranquilidade para o produtor de poder continuar avançando na produção, né? Sim, sim, isso é um fator interessante, né? Porque como a gente estava comentando, né? O Paraguai, o produtor, ele vende em dólares, ele compra uma parte em dólares, então ele não tem uma divergência de câmbio, ele tem facilidade de importar, tem facilidade de exportar, tem demanda interna. Hoje, assim, a carne, né? A pecuária tem crescido bastante, estamos numa era boa de preços, né? Então, está tendo um investimento importante aí em redução de tempos, né, de produção de carne, bovino, porcino, tudo, na verdade, tem aumentado, né, mas a gente olhando mais para a área do Chaco, né, que é uma área de crescimento, ela mais na pecuária, né, a soja, o milho só tem vindo para ajudar nessa região, e a gente acredita que ali vão se estabelecer indústrias mais para processamentos de soja, de milho, de etanol, né, produzir um pouco mais regionalmente e facilitar ainda mais isso daí, né, esse corredor de exportação aí que está sendo construído, que vai desde o Brasil e pode ir até o Chile, então acredito que a gente está nesse desenvolvimento, nós fazemos parte disso, né, e temos que ir acompanhando isso aos poucos, né. Legal. Hoje, o que acontece com a soja produzida no Paraguai? Ela é exportada? Ela tem uma demanda interna forte? Vamos dizer aí, arredondando umas 10 milhões de toneladas, a gente tem uma moagem estabelecida ali dentro do país de 3 milhões, pode chegar a 4 milhões, ok? Tem capacidade ociosa, nem todos os meses todas as fábricas moem, né? Devido à logística, algumas paros também, ou a uma entrada atrasada da soja, como aconteceu nesses últimos 2 anos, então o dia que não moe é uma moagem a menos, mas mais ou menos assim, para fazer um número, 3 milhões e 700, esse ano vai ser menos, vai estar perto de 3.300, porque teve várias paradas durante o ano e no início do ano também, mas o resto é exportado, então você tem uma exportação aí de quase 6 milhões de toneladas, né, em torno de 6 milhões de toneladas, e o resto é processado internamente. Muito bom. Muito bom conhecer um pouquinho mais do Paraguai. Obrigado, viu, Esther, pela sua participação aqui com a gente. E você sabe, você é sempre muito bem-vinda aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigada a você, Alexandre. Obrigada a todos aí. É um prazer sempre participar com vocês. Abraço para você. Até a próxima. Até. Tá aí. Esther Stort aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto lá do Paraguai, analisando o mercado internacional e contando um pouquinho para a gente dessa safra, né, paraguaia, como ela vem se estabelecendo, como ela vem trazendo aí novidades em termos de produção e de oferta de soja, incrementando, portanto, a oferta aqui na América do Sul. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Chicago para novembro subiu, voltou acima dos 12 dólares por bushel, 12 dólares e 6 centes, uma alta de 11 pontos. Janeiro, 12 dólares e 15 centes por bushel, subindo 9,5 pontos. Para março, 12 dólares e 24 centes por bushel, alta de 8 pontos mais 25. E o maio, 12 dólares e 33 centes por bushel, subindo 8 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. Milho também trabalhando de forma positiva. A gente tem o dezembro encerrando a 5 dólares e 16 centes por bushel, 4,5 de alta. O março, 5 dólares e 25 centes por bushel, 3,75 de elevação. O maio, 5 dólares e 31, alta de 3 pontinhos. E o julho, 5 dólares e 32, alta de 2 pontinhos aí para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago.
Vamos ver agora para finalizar o trigo, também tendo um dia positivo. Dezembro subindo 6 pontinhos, fechando a 7 dólares e 24 centes por bushel. O março, 7 dólares e 36 centes por bushel, 5 pontos de alta. Maio subiu 4 pontos mais 25, fechou a 7 dólares e 41 centes por bushel. E o julho, 7 dólares e 29 centes por bushel, 2,5 de elevação. Tá aí, são os números de hoje já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.